Bom, e aproveitando então esse assunto sobre intoxicação por medicamentos, nós recebemos aqui agora no estúdio a farmacêutica Fernanda Costa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a automedicação. Queria aproveitar, Fernanda, e já te dar os parabéns, porque dia 20, anteontem, foi dia do farmacêutico, né? Isso. Parabéns pra você, viu, Obrigada. querida? É uma data que, às vezes, ainda há controvérsias, né? Porque eu acho que tem umas 5 datas aí do dia do farmacêutico, de tão importante que é, hein? Que bom. Não é? Mas tá aí dia 20 de janeiro, então, dia do farmacêutico. Parabéns pra você e pra todos os farmacêuticos que estão aí nos assistindo. Querida, vamos falar um pouquinho, então, sobre esse assunto, né? Nós mostramos uma matéria agora, mas é muito importante que a gente bata sempre nessa tecla da questão da automedicação, porque isso é muito comum, né? As pessoas acham que, não, fulano tomou, que eu também posso tomar. Mas não é bem assim, né? Sim, esse é um dos nossos principais problemas em relação à automedicação, tendo que no Brasil cerca de 76% das pessoas, elas se automedicam, com indicação da vizinha, com indicação de alguém da família que já tomou, né? Então, assim, foi bom para mim, então também vai ser bom para você. Então, né, faz o uso desse medicamento sem um atendimento médico ou uma troca de informação com o farmacêutico no balcão das drogarias. E farmacêutico é sempre muito acessível, né? Nas drogarias também, não é isso, Fernanda? Sim, hoje a gente tem o farmacêutico sempre teve, né, o farmacêutico durante todo o tempo de atendimento das drogarias. Então, mesmo que às vezes ele não esteja visível no balcão, pode solicitar por ele que a gente sempre tem um farmacêutico à disposição nas drogarias. É obrigatório ter a presença de um farmacêutico, Sim, né? é obrigatório em todas as drogarias durante todo o tempo de funcionamento. Sim, o que a gente vê muito é que as pessoas indicam aí para outro, né? Essa medicação, essa questão toda que a gente vem dizendo. E às vezes o medicamento pode sim ser bom para mim, ser bom para você, mas a dosagem, ela é diferente. E além da dosagem ser diferente, tem que tomar cuidado também com a validade desse produto, não tem? Desse medicamento e até quanto tempo ele está aberto. Isso, a gente tem um grande problema aí, principalmente com os antibióticos de uso pediátrico, né? Que ele tem uma durabilidade de no máximo 7 dias em temperatura ambiente e de 10 dias em conservação de geladeira. Se a mãe utilizou, né, toda a medicação na criança, ok. Se ela não pode guardar esse medicamento, então ele tem essa validade. Então eu não posso dar ele para o meu vizinho daqui uma semana, né? Uma que não vai ter todo o tempo de uso necessário para que ele possa fazer o efeito no organismo e uma vez que ele já está aberto. Mas e esses outros analgésicos, antialérgicos, esses de gota? Esse a gente tem que tomar só o cuidado. Os em xarope é devido a ele açucarar, aí a gente já não tem mais um bom uso dele. As gotinhas, ela é mantida durante todo o tempo de validade do medicamento, a gente não tem problema. O nosso maior problema são os antibióticos de uso pediátrico, né, em xarope. Ah, sim. Bom, e essa questão dos antibióticos que você está dizendo já entra aí numa outra questão também, que é o perigo da automedicação por antibióticos, né? O que isso pode causar? Sim, a gente acaba causando uma resistência do organismo, né? Então, se hoje ele é eficaz para combater aquele processo infeccioso, se eu uso ele indiscriminadamente ou faço uma automedicação, amanhã pode ser que ele já não tenha mais efeito. Ele já não vai mais combater aquela bactéria com tanta eficácia. Por isso que hoje os antibióticos são extremamente controlados e a gente só pode fazer a adicção dele nas drogarias com o receituário médico e ela fica retida. Bom, Fernanda, mas aí você está dizendo que quer dizer, as bactérias podem ficar mais fortalecidas. Sim. E aquele antibiótico não vai fazer mais efeito. Mas isso, além de ser um problema individual, não acaba sendo um problema coletivo também, de saúde pública? Porque aí essas bactérias podem contaminar outras pessoas e vão surgindo cada vez bactérias mais poderosas? Sim. Pode-se dizer que sim, como pode-se dizer que não. Na realidade, vai do seu organismo, vai do nosso organismo, vai daquela pessoa que está fazendo uso inadequado daquele antibiótico, tá? Então, por exemplo, um processo infeccioso de garganta, ele não necessariamente é o mesmo meu, o mesmo seu, o mesmo do próximo, né? Mas é porque o organismo pode ser mais resistente, exatamente, né? Exatamente. Então, não se torna-se um foco de epidemiologia, mas sim da resistência. Cada vez mais a gente está tomando mais antibióticos
antibióticos fortes, umas drogas mais potentes, enquanto a gente poderia resolver com alguma coisa mais simples e evitando assim até mesmo uma internação, né, para fazer um tratamento mais específico com drogas mais avançadas, mais potencializadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão do antibiótico. Mas Sim. aí voltando a essa questão dos outros medicamentos, essa questão da dosagem é muito importante também, né? Porque às vezes a pessoa vai por ela, deixa eu ver quantos quilos meu filho pesa e eu vou imaginar aqui que é tanto e vou dar um medicamento para ele, ou eu mesma vou tomar e toma qualquer quantidade. Ela pode ser pouca, que não vai adiantar nada, é isso? Sim. Ou muita. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado até mesmo com os horários, né? Então vamos dividir essa dosagem em horários, vamos seguir esses horários para não ter o problema da automedicação, porque o que ocorre muito, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, né, uma cefaleia, e ela ingere aí um paracetamol. Dentro de meia hora a medicação não fez efeito ainda, só que para ela fala assim, não adiantou de nada, vou tomar mais um. Então, ela fez aí uma automedicação de superdosagem sem uma necessidade. Sim. Né? E aí pode ser que, o paracetamol não resolveu, vamos tomar uma dipirona? Uhum. Então, ela fez uma mistura de medicamento. Essa mistura é legal? Não. Pode levar à intoxicação. Bom, isso que você está dizendo até com relação à dor de cabeça, é muito importante a gente dizer também. No caso de dor de cabeça, existem vários tipos, são mais de 170 tipos diferentes de dor de cabeça, não é isso? De cefaleia. Sim. E um desses tipos de dor de cabeça, que não é causado por nenhuma outra doença, que é ela própria, né? Uhum. É a doença, uma delas é a dor de cabeça por medicação. Sim. Então, é isso que é importante as pessoas saberem também. Às vezes vai tomando tanto medicamento que isso vai causando mais dor de cabeça ainda. Mas nesse caso específico, nos outros, a intoxicação. E tem aquela questão de impregnar também, não tem? Tem medicamento para deixar a pessoa impregnada de remédio, principalmente esses remédios para dormir, calmantes. Isso pode deixar a pessoa impregnada e ela fica dias com o efeito dessa medicação, né? Sim, e também causa dependência, né? Ele não é uma droga que é ilícita, mas ela é lícita e também causa dependência. A pessoa pode ficar com ela tanto por vários dias no organismo, né, como uma intoxicação, ou a pessoa pode se tornar dependente dessa droga. Então, eu não vivo mais sem ela, eu só durmo com ela. Sim, mas esses remédios eles são mais controlados, né? Assim, aquela questão da tarja, né? Isso é muito importante, são controlados. Mas existem medicamentos, vários medicamentos, que ficam expostos na farmácia. Expostos, quer dizer, hoje eu tenho visto até menos isso, mas ainda vejo medicamentos expostos, a pessoa chega lá, põe como se estivesse no supermercado. São os OTCs, né? Medicamentos de venda livre, aquele que não tem a tarja, que é vermelhinha, que está escrito venda sob prescrição médica, não sobre a retenção da receita, mas sob a prescrição médica. Então, esses medicamentos, hoje, eles são totalmente liberados dentro do Brasil, né? E a pessoa, ela é igual você falou, ela compra como se ela tivesse ao supermercado. Eu vou levar duas massas de tomate. Vou levar 2 cartelinhas de Dorflex. Pois é. Né? E aí a gente tem o grande problema de automedicação. Que esses medicamentos também podem causar problemas numa automedicação, né? Sim, também sim. tem que tomar cuidado. A gente até teve, o pessoal gosta muito do Torcilax, né? Que é uma medicação analgésica e ela também ajuda no relaxamento de musculatura. Ela tem um grande potencial de dar a falta de ar, a epidema de glote. Então, não pela automedicação, mas pelo uso incorreto do medicamento, a pessoa pode ter essa falta de ar. Pode ter efeitos colaterais. Aí tem que tomar cuidado. Mas também, aí fazendo um parênteses que não tem muito a ver com o nosso assunto, que é a automedicação, mas como tem gente que não pode ler bula, né? Bula é importantíssimo da gente ler, porque ali contém informações, né, importantes para a administração daquele medicamento ali durante o tempo de uso. Mas tem gente que se lê como é que fala? As reações adversas. As reações adversas é um problema. A pessoa sente tudo que está escrito ali. Exatamente. Mas é que a gente brinca muito no balcão, né? Fala assim que o nosso psicológico manda mais do que realmente é o efeito do medicamento. Então, realmente lá é todo aquele estudo. Então, tem que constar na bula. Mas não é que aquilo vai acontecer.
mas é uma prevenção que a gente tem na bula se. A gente brinca muito, né? A reação adversa é o se. Né? Não é a lei, não é a regra. Não é regra, não é regra. Mas é importante porque precisa ter essas informações caso aconteça alguma coisa para as pessoas poderem associar aquele sintoma com aquele medicamento tomado. É muito comum, às vezes, aí um pouquinho com os hipertensos, né? O uso de enalapril provocar tosse. É normal do uso do medicamento, mas não leva a nada. A gente só sabe que ele provoca essa tossezinha quando há o uso em grande tempo, né? Em grande quantidade de tempo desse medicamento. Ela é uma reação adversa do medicamento, só que ela não é prejudicial, né? Ela não leva a uma intoxicação, ela não leva, mas tem essa reaçãozinha. Pois é, então tá vendo? Muita calma nessa hora também, né? Exatamente. Em relação aos medicamentos. E os fitoterápicos? Eles têm essas mesmas reações? Os fitoterápicos, eles têm algum controle? Também tem esse problema de automedicação? Sim, ele tem o mesmo controle de uma medicação convencional, né? Os mesmos meios, né, de registrá-los quanto um medicamento convencional. E ele também em grandes doses, em usos prolongados, né? Tomar 2, 3 de um, é fitoterápico, vamos tomar. Ele também pode trazer intoxicação. A gente brinca muito que até o chazinho da horta, ele também pode fazer mal, né? A gente tem que saber fazer o uso dele, porque ele também traz a automedicação e a intoxicação. É mesmo, é verdade. Esses chazinhos, essas receitas que vovó faz, não é? As vovós vão lá no quintal, pega folha disso, folha daquilo, faz o chá. Tem que tomar muito cuidado também com essa questão, né, da automedicação. Bom, enfim, nós temos aí várias situações, né, que a gente tem que ficar atento a elas, né? A gente não pode brincar com essa questão da automedicação e saber que médico está aí, é para isso, farmacêutico está aí, é para isso, e que a gente tem que fazer essa consulta, né, valer, não é isso? Sim, sim. É o que eu sempre falo, né? Quando a gente pergunta, a gente nem sempre faz errado, né? Então, esse é um grande avanço que a gente está tendo em relação aos medicamentos. Hoje já melhorou muito a gente ter o pessoal no balcão para tirar uma dúvida. Olha, eu tenho esse medicamento em casa, é próximo ao da receita que o médico passou? O que eu percebo também é que muitas vezes até a diferença de laboratório dá diferença no resultado do medicamento. Você não sente isso, não? Algumas pessoas, a gente fala porque a gente tem medicamentos feitos com uma base diferente. Então, às vezes, isso muda de um laboratório para o outro e vai do seu organismo. Tem gente, por exemplo, que fala, no exemplo, né? O Dorflex não me faz tanto efeito quanto o Dorsiflexin. São de laboratórios diferentes, mesmo medicamento. Entendi. Às vezes a base deles é diferente, às vezes a gente usa algum princípio ali na base, não um princípio ativo, mas um princípio na base que às vezes se torna diferente. Ou tem pessoas que falam, eu gosto mais desse laboratório do que aquele laboratório, da caixinha verde, não da caixinha amarela, né? Mas... aí vai de cada um também. Querida, eu queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos. Isso é muito importante, a gente sempre bater nessa tecla. E vamos voltar outras vezes para falar sobre isso, porque informação nunca é demais. Não é isso? Com certeza. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo seu dia. Eu que agradeço, obrigada. E nós vamos